Continuando a nossa aula de hoje, terceiro ano, agora vamos para o livro de português. Vamos abrir o livro de português lá na página 137. Vocês lembram que ontem a gente finalizou a unidade 5? Terminamos a unidade 5. Terminamos o gênero textual carta pessoal. Agora, hoje, nós vamos iniciar uma nova unidade, que é a unidade 6. A unidade 6, nós vamos conhecer um novo gênero textual. Que gênero textual é esse? Já pegaram os livros? Já abriram os livros? Estou aguardando, viu? Peguem o livro de português, página 137 e acompanhem. Toda a abertura da unidade, a gente tem no livro de português uma ilustração. Vocês estão vendo aí a ilustração? Olha só. Olha essa ilustração, terceiro ano. Ó. Unidade 6. Qual que é o gênero textual que a gente vai conhecer agora? Se chama Conto Maravilhoso. Isso, nós vamos conhecer o gênero textual conto. Vocês conhecem algum conto? Sim? Acredito que sim, mas agora vocês vão aprender a identificar esse gênero textual, vão aprender os elementos que tem um gênero textual conto e vão aprender também a criar um conto, certo? Então, o que a gente vê primeiro na abertura dessa unidade? A gente vê vários personagens, não é mesmo? Quem é essa daqui, terceiro ano? É a Chapeuzinho Vermelho. E esse menininho aqui atrás, ó. Esse menininho aqui atrás é o Pinóquio. E essa aqui da frente com essa trança longa é a Rapunzel. E aí a gente tem alguns elementos bem pequenininhos que, se a gente observar aí no livro, atenção, a gente consegue ver a carruagem. Carruagem de quem? Essa carruagem faz parte de qual historinha? Uma carruagem, ó, que foi feita com a abóbora. Carruagem da Cinderela. E falando em Cinderela, olha ela aqui embaixo. Olha ela aqui embaixo, a Cinderela. Né? A gente também tem, ó, subindo nas tranças da Rapunzel, o gato de botas. Temos a cesta da Chapeuzinho Vermelho aqui também, ó. E eles estão em uma floresta, né? E tem um castelo também. Vocês vão ver que a maioria dos contos com princesas sempre tem castelos, palácios, certo? Vocês viram o tanto de personagem que está misturado? Eles fazem parte da mesma história ou são de histórias diferentes? Bom, terceiro ano. Aqui, ó, na página 137, tem alguns questionamentos, como: muitas histórias acontecem em castelos. Você se lembra de alguma? Qual? Só aqui, ó, na abertura a gente já vê vários personagens que as histórias acontecem também em castelos, né? Vocês se lembram de alguma? Qual história que vocês se lembram que aconteceu em um castelo? A ilustração juntou vários personagens no mesmo espaço. Você conhece algum desses personagens? Qual dos personagens aí da ilustração que vocês conhecem? Esses personagens estão presentes em várias histórias. De qual delas você gosta mais? Aí agora, terceiro ano, depois que a gente analisou essa abertura, que a gente viu mais ou menos o que vai ter no gênero textual conto, nós vamos dar continuidade lá na página 139. Lá na página 139 vai ter o quê? Um conto maravilhoso para a gente fazer a leitura. Olha o nome desse conto: A Princesa e a Ervilha. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a leitura, ó, de todo esse conto, tá bom? Façam aí a leitura. Vocês querem que eu faça a leitura com vocês? Sim? Então vamos lá.
Página 139. A princesa e a ervilha. Era uma vez um príncipe. Ele desejava ter a sua princesa, mas uma que fosse princesa de verdade. Por isso, viajou pelo mundo todo à procura de uma assim. Mas sempre havia alguma coisa de errado. Não faltavam princesas em toda parte, mas ele nunca conseguia ter certeza de que eram verdadeiras princesas. Havia sempre alguma coisa que não estava muito certa. Ele voltou para casa triste e abatido, pois decidira em seu coração casar-se com uma princesa real. Ou seja, o príncipe tinha decidido no seu coração casar com uma princesa real. E toda princesa que ele encontrava, ele tinha dúvidas se ela realmente era uma princesa. Então vamos lá, continuando. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Raios chispavam, trovões roncavam e chovia a cântaros. Realmente pavoroso. Inesperadamente, ouviu-se uma batida no portão da cidade e o rei em pessoa foi abri-lo. Havia uma princesa parada lá fora. Mas valha-me Deus! Que figura ela era debaixo daquele aguaceiro, sob um tempo daqueles. A água escorria pelo seu cabelo e suas roupas, jorrava pelas pontas dos sapatos e entrava de novo pelos calcanhares. E mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco, pensou a rainha. Não disse uma palavra, mas foi direto ao quarto, desfez a cama toda e pôs uma ervilha sobre o estrado. Sobre a ervilha, empilhou 20 colchões. Imagina, a ervilha desse tamanhozinho e a rainha veio e colocou 20 colchões em cima dessa ervilha. Continuando. E depois estendeu mais 20 edredons. Edredons daqueles assim, ó, bem grossos edredons. Empilhou mais 20 edredões sobre os 20 colchões, dos mais fofos por cima dos colchões. Foi ali que a princesa dormiu aquela noite. De manhã, todos perguntaram como ela havia dormido. E ela respondeu: pessimamente, respondeu a princesa. Mal consegui pegar o olho a noite inteira. Sabe Deus o que havia naquela cama. Era uma coisa tão dura que fiquei toda cheia de manchas pretas e azuis. É realmente medonho. Então, é claro, todos puderam ver que ela era realmente uma princesa, porque tinha sentido a ervilha através de 20 colchões e 20 edredons. Só uma verdadeira princesa podia ter a pele assim tão sensível. Diante disso, o príncipe se casou com ela, pois agora sabia que tinha uma princesa de verdade, e a ervilha foi enviada para um museu, onde está em exibição até hoje, a menos que alguém a tenha roubado. Pronto, é um bom arremedo de história, não é? Não é mesmo, terceiro ano? Bom, fizemos a leitura do conto maravilhoso juntos, da princesa e da ervilha. Agora vamos iniciar a interpretação de texto. O conto a gente já sabe que é uma história imaginada, certo? Uma história inventada, que imaginaram. Então vamos começar aí na questão 1. Esse conto apresenta personagem, tempo e espaço, que geralmente estão presentes nas histórias imaginadas. Sendo assim, terceiro ano, responda agora. Letra A. Quem são os personagens que participaram da história? Quem foram os personagens que participaram da história? Vocês vão colocar só os personagens, tá? Dessa história. Ou seja, tivemos a princesa,
tivemos o príncipe, tivemos a rainha e o rei. Muito bem. Letra B. Essa história se passa em um tempo indeterminado, isto é, que não se sabe quando foi que aconteceu. Copie a expressão lá do conto que comprova isso. Qual expressão, qual fala lá do texto que expressa que aconteceu em um tempo indeterminado, ou seja, que a gente não tem como saber quando foi que essa história aconteceu? Aí vocês vão colocar essa expressão aqui na letra B, tá bom? Letra C. Copie do texto outras palavras ou expressões que indiquem tempo, ou seja, além dessa primeira expressão que vocês colocaram na letra B, existem outras expressões no conto que mostra, que indica tempo, ou seja, certo dia, uma noite, então, tá? Isso tudo indica tempo. Aí vocês vão ver lá no conto quais dessas expressões que indicam tempo e vão colocar lá na letra C, tá bom? E a letra D. Espaço é o lugar onde a história se passa. Onde essa história se passou? Onde aconteceu essa história, terceiro ano? Aí vocês vão responder o local que aconteceu essa história, tá bom? Além de personagens, tempo e espaço, nesse conto há alguém que conta a história, o narrador, tá? Não teve o narrador que contou a história todo o tempo, narrando todos os fatos que estavam acontecendo? Então, o conto sempre vai ter, então, um narrador, tá bom? Terceiro ano, terminamos as nossas aulas de hoje. Aguardo vocês amanhã, tá bom? Se tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar lá na aula online também. Beijos!